Olá, eu sou Henriquine e nós somos a UATV. Estamos online hoje, como sempre, não importa o que aconteça, trazendo para você a perspectiva ucraniana da realidade em guerra. Te vejo no episódio. Trump confirma mais armas para a Ucrânia através de vendas da OTAN. US$ 1 trilhão. Esse é o valor que custaria para reconstruir a Ucrânia. Com a escalada do terror russo, o apoio bipartidário anti-Rússia no Senado americano fica ainda mais forte. Por favor, comente e inscreva-se no nosso canal enquanto assiste. Ao fazer isso, você nos ajuda a combater a agressão criminosa russa. Bem-vindo ao News Pulse. Agora todos dizem isso, literalmente toda a mídia do mundo, depois que Trump falou que ele vai enviar armas para a Ucrânia. Sim, ele disse isso. Só tem uma coisa a acrescentar a isso. Na verdade, talvez duas coisas. Primeiro, dizer que vai enviar armas não significa realmente enviá-las. E segundo, mesmo realmente enviar não significa que não será vendido. Pois, no caso do Sr. Trump, parece que nunca há questão de fazer ou não fazer algo. E sempre existe apenas uma pergunta: quem vai pagar por isso? Desta vez, o Sr. Trump disse que fez um acordo com a OTAN para que os Estados Unidos forneçam armas à Ucrânia por meio da aliança, com a OTAN arcando com todo o custo disso. Segundo fontes, Trump usará a PDA, Autoridade de Retirada Presidencial, para enviar armas à Ucrânia por decreto presidencial. Para isso, não é necessária a aprovação do Congresso. O volume do pacote de ajuda a ser destinado será de cerca de US$ 300 milhões. Ele pode incluir mísseis para sistemas Patriot, mísseis GMLRS para sistemas HIMARS e mísseis ofensivos de médio alcance. No dia 7 de julho, Trump disse que os Estados Unidos forneceriam mais armamentos à Ucrânia, em sua maioria de caráter defensivo. Temos que fazer isso. Eles precisam ser capazes de se defender. Estão sendo muito atingidos neste momento. Fim da citação do Sr. Trump, que disse isso na ocasião. A emissora de TV, na verdade, não publicou a gravação completa da conversa com o presidente, mas divulgou apenas algumas citações dele. Nós enviamos armas para a OTAN e a OTAN paga por essas armas integralmente. Assim, as armas que enviamos vão para a OTAN, e então a OTAN fornece essas armas para a Ucrânia e a aliança paga por essas armas. Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos. E depois disso, os russos, claro, tentaram prolongar e atrasar todo o processo novamente, dessa vez entrando em contato com o secretário de Estado americano. Sim, o camarada Lavrov teve uma reunião com Marco Rubio, mas o que o secretário de Estado disse depois do encontro não foi nada agradável de se ouvir para o Kremlin. Obviamente, a perda de vidas é algo de grande interesse, de enorme importância para o presidente. É importante notar que, desde janeiro deste ano, por exemplo, só para te dar uma ideia do lado russo, eles perderam 100 mil soldados mortos, não feridos, estou falando de mortos. E do lado ucraniano, os números são menores, mas ainda assim muito significativos. Então é isso. O presidente não gosta de guerras. Ele acha que guerras são um desperdício de dinheiro e de vidas, e quer que elas acabem, e vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para acabar com esta guerra e qualquer outra guerra que ele tenha a chance de encerrar, como você já viu no passado. E por isso vamos continuar trabalhando nisso. Nós entendemos que essas coisas levam tempo. E o que o camarada Lavrov conseguiu dizer foi, mais uma vez, acusar o Ocidente e a Ucrânia de russofobia, claro. Ontem, dei ao Marco Rubio um pequeno resumo de citações de Zelensky, Shmyhal, Yermak, Podolyak, a alta liderança e porta-vozes da Ucrânia, onde está explicitamente declarado que é necessário destruir russos legalmente ou, melhor ainda, fisicamente. E quando o Sr. Barrot, ministro das Relações Exteriores da França, e os seus semelhantes declaram que não querem ver nada além da integridade territorial da Ucrânia, bem, isso é uma autodenúncia. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, durante a coletiva de imprensa da cúpula da ASEAN. Provavelmente você já viu que usamos aquela imagem do Donald Trump e viu isso recentemente na internet, compartilhado pela Casa Branca. Esta aqui. Na página da Casa Branca está escrito o símbolo da esperança, da verdade e da justiça, o jeito americano. No começo, achei que fosse uma piada.
Depois, pensei que fosse uma montagem. E só então percebi a profundidade do abismo no qual a atual administração americana realmente está encarando. Quero dizer, Trump dizendo que vai construir um muro entre os Estados Unidos e o México, Trump cobrando tarifas de 500%, depois Trump colocando Musk no comando, depois Trump indo para cima do Musk, Trump dizendo que Putin quer paz na Ucrânia invadindo a Ucrânia, Trump parando toda a ajuda militar e de inteligência para a Ucrânia porque o Putin é um cara legal e até o chamou de gênio. Aí o Trump diz que o Putin joga conversa fiada nos Estados Unidos, que ele é um mentiroso e que a Ucrânia vai receber armas. E agora isso, Superman. Bem, a raiz do problema não é, de forma alguma, a moralidade. Isso pode até ser questionável, mas não é o ponto crítico aqui, e esse é exatamente o problema. Deveria ser algo crítico, mas não é. Ninguém realmente se importa. Só mais uma piada. Foi nisso que Donald Trump transformou a imagem do presidente dos Estados Unidos. Não é mais algo sério. Tudo é possível. Qualquer coisa pode ser dita. Qualquer pose pode ser assumida. Qualquer um pode ser contratado ou demitido, nomeado como amigo, inimigo ou super-herói, incluindo o próprio Trump. Imprevisibilidade, esse é o abismo no qual a administração americana atual está olhando, e o perigo é que não será apenas essa administração que vai encarar isso de volta, já que pode levar 250 anos para construir uma imagem nacional de farol da liberdade. E apenas 4 anos para arruiná-la. Então, para o bem de todos nós no mundo e das futuras administrações americanas, vamos torcer para que aquelas armas para a Ucrânia realmente sejam entregues, como o Sr. Super Trump confirmou. E enquanto os jogadores diplomáticos do mundo continuam tentando privar a Ucrânia até mesmo de armamentos defensivos, a Rússia planeja intensificar seu terror contra a Ucrânia, chegando a até 1.000 drones em uma única noite. O presidente Zelensky confirmou isso aos nossos parceiros ocidentais. No entanto, ele disse que vários fabricantes ucranianos já possuem tecnologia comprovada capaz de neutralizar essa quantidade de drones Shahed. Temos uma solução: drones interceptadores que derrubam tudo. Bem, quase tudo. Podemos produzi-los em massa, acelerar o financiamento desse processo. O importante é que a chave foi encontrada pelos ucranianos, aliás, e pelos americanos. São 4 empresas. Uma dessas 4 empresas é ucraniano-americana. A gestão é americana e os engenheiros são ucranianos. Encontramos uma solução como país. Cientistas, engenheiros, nós encontramos uma solução. Esse é o ponto principal. Precisamos de recursos financeiros para isso. Como prova e breve lembrete das palavras do presidente, mostramos agora os resultados do recente bombardeio terrorista russo em Kharkiv, onde um hospital maternidade foi gravemente danificado pelos russos. Uma pessoa foi morta e 14 ficaram feridas durante um ataque terrorista russo na região de Kharkiv. E, de acordo com o chefe da administração militar regional, Oleg Sinelbol, desta vez, os terroristas russos usaram mísseis aéreos não guiados, drones FPV e drones kamikaze. Na própria cidade de Kharkiv, 9 pessoas ficaram feridas. 17 casas, vários estabelecimentos não residenciais e uma maternidade foram danificados no momento do ataque. Havia 22 mulheres em trabalho de parto e 3 recém-nascidos lá. Todos eles foram evacuados a tempo com sucesso. Um dos drones russos Gerber lançados em direção à Ucrânia acabou caindo na Lituânia, tendo entrado no país vindo de Belarus, segundo o Ministério da Defesa da Lituânia. Relatórios preliminares indicam que o drone era um chamariz. Ele era feito de madeira compensada e espuma, sem ogiva real. As autoridades lituanas estão investigando como ele foi parar no espaço aéreo da Lituânia, mas a UATV pode poupar o tempo deles. É uma provocação, não há dúvida disso, com o objetivo de testar se um país da OTAN vai reagir de forma significativa ou não. A máquina de guerra russa está longe de ser invencível, e os VANTS ucranianos já provaram isso muitas vezes, desta vez na fábrica militar na cidade de Tula. Os drones também destruíram o depósito da instalação de VANTS Kronstar na região de Moscou e atacaram a companhia de aeronaves de Taganrog,
tendo como alvo única e exclusivamente instalações militares. Como você pode ver nas imagens, não há destroços nos bairros civis. Eles até puderam se divertir filmando os ataques ucranianos de longe, de pé em suas varandas. Você pode ver claramente a diferença entre a forma como os russos fazem guerra e como a Ucrânia se defende. Nós danificamos e destruímos, de fato, mas apenas instalações militares russas, não vidas civis. O Reino Unido e a Ucrânia assinaram um acordo de longo prazo para o fornecimento de mísseis de defesa aérea fabricados pela empresa francesa Thales, de acordo com o site oficial do governo britânico. Segundo o acordo, o Reino Unido fornecerá à Ucrânia aproximadamente 5.000 mísseis ao longo dos próximos 19 anos. O valor total do acordo é de 2,5 bilhões de libras, o que equivale a mais de 3 bilhões de dólares. Da Europa em guerra aos novos riscos nucleares e ataques cibernéticos diários, as ameaças que enfrentamos estão se multiplicando. Como parceiros próximos e aliados da OTAN, o Reino Unido e a França têm uma longa história de colaboração em defesa, e os acordos de hoje levam nossa parceria a um novo patamar. Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, durante a visita do presidente francês. A empresa norueguesa de guerra eletrônica Radionor abrirá um escritório de representação na Ucrânia, segundo o Ministério da Defesa da Noruega. A Radionor há muito tempo fornece ao exército ucraniano equipamentos de comunicação resistentes a interferências, o que é muito importante. O ministério acrescentou que ter um escritório local na Ucrânia vai simplificar a manutenção, possibilitar treinamento profissional para os soldados ucranianos e garantir o uso mais eficaz do equipamento no campo de batalha real. A reconstrução completa da Ucrânia custará $1 trilhão ao longo de 14 anos, disse o primeiro-ministro Denis Shmyhal durante a reunião da plataforma de doadores ucranianos na Conferência de Reconstrução em Roma. O plano inclui a criação de 2 fundos, o Fundo Ucraniano para a Reconstrução e um segundo fundo gerido pela Ucrânia, financiado por ativos russos confiscados e por um imposto especial sobre exportações de matérias-primas russas. Shmyhal também destacou que a Ucrânia já recebeu €1 bilhão da União Europeia provenientes de ativos russos congelados. Somos gratos aos nossos parceiros europeus por sua solidariedade e confiança. A iniciativa que lançamos junto com o G7 está funcionando. Desde o início do ano, a Ucrânia já recebeu mais de $18,5 bilhões provenientes de ativos russos congelados. Estamos utilizando esses fundos para fortalecer a resiliência da Ucrânia e acelerar a recuperação. Pedimos aos nossos parceiros que se juntem a nós na criação de instrumentos legais para a confiscação total de todos os ativos russos. Denis Shmyhal, primeiro-ministro da Ucrânia, no Telegram. O chanceler alemão Friedrich Merz, durante um discurso em uma conferência em Roma, afirmou que apenas parte do dano material causado à Ucrânia como resultado da agressão criminosa em grande escala da Rússia é estimada em cerca de €500 bilhões, e esse número continua aumentando. Esse é o valor que Moscou deveria pagar como reparação. Até que isso aconteça, a Rússia não terá acesso aos ativos congelados no exterior, confirma Merz. Atualmente, na Europa e em outros países ocidentais, os ativos russos congelados do Banco Central da Rússia somam cerca de €300 bilhões. A principal questão continua sendo o mecanismo para redirecionar esses recursos para a reconstrução da Ucrânia. Fique à vontade para buscar mais detalhes. O senador republicano Lindsey Graham espera que o Senado avance com um projeto de lei bipartidário de sanções contra a Rússia, que imporia tarifas contra países que apoiam a guerra da Federação Russa. Ele escreveu sobre isso na rede social X, comentando a notícia do maior bombardeio aéreo a Kiev desde o início da invasão russa em grande escala. Graham disse que é hora de pôr fim a esse banho de sangue. Ele acrescentou que o projeto de lei já conta com 85 copatrocinadores e esse número continua crescendo. O Congresso dos Estados Unidos intensificou as discussões sobre um projeto de lei de sanções proposto pelo senador republicano Lindsey Graham, que inclui medidas de pressão sem precedentes contra a Rússia, como uma tarifa de 500% e o bloqueio de bancos-chave. O projeto de lei pode ser levado à votação antes do recesso de agosto, mas, se houver atraso, não será antes de setembro.
da publicação Censor.net. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu pessoalmente com os senadores americanos Lindsey Graham e Richard Blumenthal em Roma. Eles discutiram o fornecimento de armas para Kiev e as sanções contra a Rússia. Zelensky classificou o encontro como muito bom e agradeceu aos senadores pela participação na conferência sobre reconstrução e na reunião da coalizão dos dispostos. O presidente destacou que é importante que os Estados Unidos, pela primeira vez, tenham participado desse formato. Neste momento, nossa prioridade é fortalecer a defesa aérea. A Rússia quer chegar ao ponto de usar drones do Sul em um único ataque. Por isso, é importante aumentar a defesa, especialmente investir em drones interceptores. Também foi discutida a continuidade das entregas de armas dos Estados Unidos e a produção conjunta de armamentos. Estamos prontos para diferentes formatos, em especial, junto com a Europa, para adquirir um grande pacote de defesa dos Estados Unidos para proteger vidas. Além disso, abordamos o projeto de lei dos senadores Graham e Blumenthal para medidas restritivas adicionais contra a Rússia e aqueles que a apoiam na guerra. Sem dúvida, este é um nível que pode aproximar a paz e tornar a diplomacia inviável. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. O Reino Unido impôs novas sanções à Rússia por usar armas químicas na Ucrânia. As sanções têm como alvo o Instituto Russo de Pesquisa em Química Aplicada, bem como o chefe e o vice-chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica. Esse instituto forneceu ao exército russo granadas químicas portáteis que depois foram usadas contra as forças ucranianas. A Europa está apostando no futuro da Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a criação de um fundo emblemático europeu para a reconstrução da Ucrânia em seu discurso. Na conferência sobre a reconstrução da Ucrânia, ela afirmou que o fundo será criado em cooperação com a Alemanha, França, Itália, Polônia e o Banco Europeu de Investimento. O objetivo é atrair investimentos em grande escala para a revitalização do país, com um novo pacote de apoio europeu, além da assistência à Ucrânia vinda da Finlândia e dos Países Baixos. Nikita Skobliko vai explicar o assunto em mais detalhes para você. A Ucrânia precisa de um esforço de recuperação ao estilo do Plano Marshall. Foi assim que o presidente Volodymyr Zelensky apresentou a questão na recente Conferência de Reconstrução da Ucrânia. O evento concentrou-se em 4 áreas principais: envolver o setor privado na reconstrução e no crescimento econômico, desenvolver o capital humano, reconstruir comunidades e regiões locais e avançar na integração europeia da Ucrânia. Para uma recuperação bem-sucedida, Zelensky destacou a necessidade de uma abordagem sistemática, de uma ampla coalizão internacional, do envolvimento ativo das empresas e, acima de tudo, de um plano claro e executável. Também precisamos de um plano de recuperação claro. Pense no papel que o Plano Marshall desempenhou na reconstrução e transformação da Europa. É por isso que a Europa desfrutou de paz e crescimento econômico por tantas décadas, e agora temos uma oportunidade real de impulsionar uma nova onda de progresso. Precisamos de uma abordagem ao estilo do Plano Marshall e devemos desenvolvê-la juntos. Devemos concordar claramente que os ativos russos congelados devem ser destinados à recuperação da Ucrânia. A conferência reuniu representantes de mais de 30 países e mais de 500 empresas da Ucrânia, Europa e Estados Unidos. Segundo o presidente Zelensky, cerca de 200 acordos no valor de mais de 10 bilhões de euros já estão preparados para assinatura. Isso é crucial para a Ucrânia, que estima precisar de pelo menos $1 trilhão para reconstruir e modernizar o país. O primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal acrescentou que, dado esse volume de investimento, o processo de recuperação pode levar até 14 anos. Nosso conceito prevê a criação de 2 fundos que totalizam $1 trilhão. O primeiro é o Fundo da Ucrânia, com $540 bilhões, o custo estimado da recuperação do país segundo o Banco Mundial. Esse fundo seria financiado por meio da confiscação de ativos russos e de um imposto especial sobre as exportações russas de matérias-primas. O segundo é um Fundo Europeu de Apoio Estrutural à Ucrânia, no valor de $460 bilhões. Ele servirá como uma plataforma para investimentos do setor privado europeu na indústria ucraniana.
Denis Mial, primeiro-ministro da Ucrânia, no Telegram. A União Europeia reconhece a dimensão das perdas que a Ucrânia sofreu devido à agressão russa e está pronta para cobrir uma parte significativa dos recursos necessários para a reconstrução. Como afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Conferência de Recuperação da Ucrânia, foi criado um fundo global para a reconstrução e renovação da Ucrânia com esse objetivo. Além disso, a chefe da Comissão Europeia anunciou novos pacotes de ajuda financeira para Kiev, totalizando 4 bilhões de euros. Estou particularmente satisfeita em anunciar hoje o Fundo Europeu de Reconstrução da Ucrânia, o maior fundo de capital próprio do mundo para apoiar a reconstrução. Junto com o setor privado, ele vai impulsionar investimentos em energia, transporte, matérias-primas críticas e indústrias de uso dual. Estamos, literalmente, investindo no futuro da Ucrânia ao alavancar recursos públicos para atrair grandes investimentos do setor privado e ajudar na reconstrução do país. Estou particularmente feliz, e digo isso de coração, que estamos construindo isso juntos com a Itália, Alemanha, França, Polônia e o Banco Europeu de Investimento. Enquanto a UE está pronta para financiar a recuperação da Ucrânia com seu próprio orçamento, os líderes europeus insistem que o agressor deve assumir a responsabilidade pelos danos causados. Caso contrário, os ativos estatais russos congelados permanecerão intocados. Estimamos que os danos materiais estejam em torno de 500 bilhões de euros. A Rússia deve pagar por esses danos. Até que isso aconteça, a Rússia não deve e não terá acesso aos ativos russos congelados. Também gostaria de dizer que o congelamento continuará em vigor. Estamos nos reunindo aqui hoje, neste momento crucial, para discutir e deliberar sobre como podemos, de forma mais eficaz e abrangente, ajudar a Ucrânia não apenas a sobreviver a esta terrível provação, mas também a vencer e a se reerguer completamente, não só em termos materiais e financeiros, mas também espiritualmente e socialmente, em todos os aspectos de sua existência. A vitória da Ucrânia é uma questão de segurança fundamental para toda a Europa, e uma vitória completa significa plena integridade territorial, a soberania inabalável, e, para ser absolutamente claro, uma paz justa e verdadeiramente duradoura. A quarta Conferência de Reconstrução da Ucrânia reuniu cerca de 5.000 participantes. De acordo com o site oficial do evento, aproximadamente 100 delegações nacionais e 40 delegações de organizações internacionais, incluindo instituições financeiras, participaram. Essas conferências são realizadas anualmente desde 2022, com edições anteriores em Lugano, Londres e Berlim. Reportagem de Nikita Skobliko, UATV News. Bem, isso foi tudo por hoje. Meu nome é Henriquene e nós somos o News Pulse da UATV. Agradecemos muito pelo seu tempo e atenção. A gente realmente valoriza isso, pois nos ajuda a fazer com que a voz ucraniana seja ouvida no mundo todo. Junte-se à luta pela liberdade e soberania assinando o nosso canal. Esperamos ver você muito em breve com a gente. Obrigado, fique ligado e até logo.